Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o Sol. Não é só da Lua que a gente fala aqui também, não. Olha só que coisa, né? Vamos mudar um pouquinho. Hoje, dia 19 de abril, o Sol entra em Touro, tá? Então, hoje, em 2025, mas por que que não é no dia 21 de maio, como dizia antigamente nas revistinhas de horóscopo que eu comprava na banca? Pois é, o mundo não é mais o mesmo, né? Nem banca tem mais, muito menos o Sol está no mesmo lugar. O mundo, o eixo da Terra está rodopiando mais rápido, então a gente não tem mais a passagem do tempo e espaço igual era lá atrás, mudou. Então, a criança que está nascendo hoje no planeta Terra, ela já é taurina, ok? Ela já vai ser taurina dependendo do longitude e latitude dela, ou seja, onde ela está nesse tempo e espaço, qual local ela nasce. E agora, neste momento do dia, o Sol já está no grau zero de Touro. Isso já compromete o signo. Então, sim, não é mais dia 21 de maio. Então, sim, o Sol vai entrar em Gêmeos também mais cedo, tá? E a gente agora neste canal falaremos o mês começa quando o Sol muda de signo. Então, a energia deste mês taurino, eu mudo tudo, eu sou geminiana, sou maluca, então a gente vai continuar, né, dentro do possível, porque eu dei agora nesses períodos aí de férias, de muitos planetas retrógrados, e acredito que vocês também. Só quem tem uma equipe organizada, pessoas que batem ponto, que ganham a partir do movimento, é só quem está realmente tendo que fazer, conseguiu cumprir horário nesse sentido. E como eu tenho que cumprir horário com os meus consultantes e os terapeutizantes que estão comigo, eu não posso parar para fazer vídeo. Então eu consegui, entendeu? A vida é assim. Então é o seguinte, o que eu não pude parar é lógico, os meus atendimentos. Então isso não parou, muito pelo contrário, né? Acho que nesse movimento de grande chacoalho aí desses primeiros meses do ano foi muito intenso. E a gente acaba precisando dessas trocas positivas, né? De realmente se buscar. E é o que eu venho falando muito, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm se buscar. Seja comigo, seja com outras pessoas, eu sinto que sim, né? Eu falo com os meus colegas, tem mais um movimento das pessoas estarem buscando terapias integrativas, alternativas, holísticas, né? Para se encontrar num caminho 360 e não ficarem só no método convencional. E se buscar o convencional também é ótimo, né? Eu sinto que vem uma crescente nos consultórios psicológicos, psicanalistas, né? Porque realmente agora, gente, o chamado é esse, ó. Tocou o relógio, Saturno bateu o ponto e Júpiter que sacudiu, tá sacudindo e vai sacudir todo mundo de dentro para fora. Sabe quando pega você? É tipo o arcano do enforcado, né? Pega a gente pelo pé, sacode, 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 até cair tudo que não precisa mais e ficar só o essencial. Pois é isso, né? E eu nem tô falando dessa metáfora porque eu vi que é a energia do ano, é o arcano, não, nada disso. Né? Muito tem a ver também com o 9 do eremita. Então estamos no ano 9, eu sinto que tem muito a ver com esse lugar do 9. E o eremita e o enforcado, eles têm muito esse lugar transpessoal, desse encontro com o divino dentro de si. Eles têm uma conexão, né? Uma fala. E é interessante isso, porque o eremita ele larga tudo e vai embora para se encontrar dentro da caverna dele. E o arcano 12, ele realmente o tempo ele entra em desconexão com a realidade. Então é diferente, porém tem suas similaridades. E neste momento que Sol entra no dia dos indígenas, né? A gente sabe já que hoje não se deve mais falar índio, né? Isso já foi. E o mundo tá chato, tá? Graças a Deus, tem muita coisa que tá chata, né? A gente precisa se reeducar é difícil. Descobrir que aquilo que ensinaram pra gente é errado, reaprender dentro do processo, porque é muito fácil aprender, reaprender é muito mais difícil. Você apagar aquilo que você cristalizou dentro de você, né? Aquelas piadas de mau gosto, aquele machismo
escondido de forma de piada, aquele lugar racista dentro de você, que foi colocado, foi criado e você sustenta, alimenta, né? Então hoje a gente está precisando se reeducar em várias frentes, inclusive, a educação vai cair, sistema educacional, sistema político, tá? Todos os sistemas econômicos. Então começa a gente perceber que a gente foi educado e moldado e cristalizado dentro de um lugar, e de falar de touro é falar de um lugar que está confortável, né? Ai, que bom, o sol entrou em touro, vou viver minha vida doidado, igual aquele filme dos anos 80. Não vai, tá? É o seguinte, não é, a gente está no sol entrando em touro, é interessante perceber o movimento lunar, lua gibosa minguante em Capricórnio, amanhã quarto minguante marcando, então o sol entra em touro num movimento de lua minguante, né? E amanhã a lua vai minguar, depois eu vou falar só do vídeo da semana, né, que é a lua, então vai de domingo até sábado, mas dentro da energia do sol em touro, a gente já conectando com lua, é um lugar da gente desapegar, da gente reorganizar aquilo que é essencial para nós, entrar num lugar de fala e fazer e falar aquilo que tem a ver com a nossa verdade. Porque a gente fala uma coisa e faz outra. Ou a gente só fala e não faz nada, fica aquele moralismo vazio, né? De falar. Então, assim, Sol em Touro vai trazer por A mais B para nós, em suas vidas, em minha vida, em vidas individuais e coletivas, de que é preciso organizar as coisas, né? Então, nesse ponto do que estava tudo meio caótico, pode ser bom, mas Vênus ainda está em Peixes, tá? Ela vai sair de Peixes nesse movimento do Sol, né? O interessante é que hoje também Marte sai de Câncer depois de quanto tempo, gente? 6 meses quase. Sai de Câncer e entra em Leão. Quando ele entra em Leão, ele está se conectando com o Sol em Touro. E quem rege Touro é Vênus, que está em Peixes. Então ainda é uma energia Netuno, Júpiter muito forte nesse momento dessa entrada do Sol. Tá? Depois ela vai para Áries e aí dá um pico maior ainda de reorganização, de foco na mente, de coragem, da gente poder realmente tirar velha roupa, tirar a velha máscara, tirar tudo, entrar nessa energia. E aí Marte em Leão vai dar uma vontade de viver, né? Vai dar um boost sabe assim, de adrenalina, ocitocina e como é que é? Endorfina no povo, que para todo mundo ver se sai da letargia, ainda que seja um sol em Touro. Mas por quê? Urano está em Touro e Plutão está em Aquário. Então é um movimento da gente regenerar, sabe, a cobra que tira a pele velha, fazer esse movimento da regeneração, então arrancar mesmo, arrancar desejos bobos, mas ainda tem um povo que vai no arrasto de não trabalhar propriamente, de não desenvolver a massa cinzenta, a massa espiritual, a massa anímica, não consegue sentir, pensar por si mesmo, então ainda vai no arrasto. Eu falei muito disso no videozinho da reflexão de anteontem, acho, e que eu postei aqui. Então, assim, se você vai se deixar levar por desejos bobos, ainda por uma questão caótica, você não conseguir ter a criatividade, gente, Vênus em Peixes, Sol em Touro, a criatividade para criar a sua própria verdade, a vida que você quer tecer, costurar, é do zero, né? É do zero que o artista cria. Então esse touro com Plutão em Aquário vai dizer assim, Urano em Touro, ó, conexão entre eles, né? E Plutão é a oitava de Marte, Marte está em Leão. Então é um momento do zero, do extremo caos que a gente constrói a ordem. Não foi assim que Deus disse, faça-se a luz? Do caos ele falou isso, né? Uma metáfora toda isso, mas muito bonito a gente entender esse lugar do organização, do foco, dessa energia do fogo, do espírito que anima o corpo, que é Touro. Então eu ter essa energia em mim de luz. Então o corpo de luz ele cria luz, né? E eu não posso ter um corpo de luz com um espírito sem luz, não dá. Se meu corpo está desanimado, se eu estou doente,
se eu não estou com vitalidade, né? Se eu não tenho energia para criar, se eu estou só no mais do mesmo, se eu estou levando com a barriga, se eu não tenho vontade de fazer nada de novo, se eu estou cansado, se eu estou reclamando. Reclamar é pedir que aconteça novamente, sempre o mais do mesmo. Se eu estou preso nessa reclamação, eu estou preso no passado. Eu estou preso no dia da marmota, eu não consigo sair de mais daquilo. Então eu estou sempre querendo que a mesma coisa aconteça todos os dias. Por quê? Porque eu estou no controle excessivo do ego, que quer manter o mais do mesmo e não deixa o Espírito criar. Que quem criou o Espírito é a centelha divina. A gente não está na Páscoa, o Cristo cósmico dentro de nós floresce em todos os corações, mas o Cristo só vai conseguir florescer no seu coração se você sair da reclamação do ego, que é um chato, que reclama, que quer que o mesmo aconteça todos os dias, porque é melhor o nada chato do que o extraordinário, que ele não sabe o que é, porque o medo do novo é horrível, né? Para o ego. O espírito não tem medo do novo porque ele quer crescer. Quem cresce quer o novo, né? Se você está saindo de uma camada da terra, a semente só conhece a terra escura. Na hora que ela sai para o sol, a florzinha lá, ela não sabe o que vai acontecer. Pode ser que na hora que ela desponte da terra, alguém pise nela. E ela, né? É aquilo. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu romper essa casca, ó. Se eu tirar essa casca, o que será que as pessoas vão ver? Será que se eu deixar o meu cabelo natural e parar disso, que eu não aguento mais seguir um contexto, um conceito externo que me prende, que me sufoca, porque eu tenho que ser, parecer, para ser amado, para ser aceito, eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer isso. Isso é sufocante demais. Cadê a sua originalidade? Urano em Touro, Plutão em Aquário. Cara, seja você. Não é sobre ser bom e ser bom ou mal, é sobre ser você mesmo, é sobre essa integração. Então, o mês taurino vai falar muito sobre isso. Eu tô achando tão fantástico esse lugar que Touro tá ligado muito na tireoide, tá? Touro rege toda essa tireoide, mas ele não rege o chakra laríngeo, tá? Porque na tireoide eu já tenho a paratireoide. Então eu só consigo criar, falar, se eu soltar o nervo vago, a paratireoide. Tá tudo conectado no corpo, gente. Tudo, todos os planetas, todas as constelações, tá tudo aqui, né? Então, quando a gente mergulha e estuda, é tão bom a gente ter essa desconexão da racionalidade material só, né? Aquilo que tá, ai, não sei, eu não gosto muito disso aí, não. Eu gosto dessa coisa cíclica, né? Dessa coisa atemporal, dessa coisa imaterial, de estar vivendo num lugar que não é linear, né? Mas isso acredito que sou eu e muitos que estão aqui, porque também se você tá aqui comigo ainda, você é doido igual eu, mano. Então é o seguinte, mês de abril, mês de Touro, de 19 de abril até meados de 18, também 19, se não me engano, o Sol entrando em Gêmeos, a gente vai ter esse lugar de reorganizar a vida, sabe, de jogar fora tudo que de refazer os planos, de mentalizar aquilo que a gente quer, porque a gente vai ter um ano aí para frente, porque Netuno em Áries está tocando Mercúrio, olha que maravilhoso. Então é um momento de sonhar, né? É um momento da gente sair agora nessa lua minguante, porque a lua cheia de Libra pode nos ter dado alguns lugares possíveis, né? Algumas encruzilhadas aí, ainda que tudo muito bonito, muito romântico, muito cheio de possibilidades, a gente entrou nas dúvidas, a gente pode ter entrado na dúvida, a gente pode ter entrado na oscilação, na passividade, num lugar de condução, né? De ser conduzido, que é a lua em Libra, a lua rosa, a lua cheia. Agora a gente está na lua minguante em Aquário, é assim, tá bom. Agora você vai tomar um caminho? Então agora é o lugar da gente, sabe, talhar esse caminho. Então esse Sol em Touro, ele vai comer, porque ele tá entrando, a Lua tá gibosa minguante em Capricórnio, tá? Eu vou falar mais da Lua em Aquário no próximo vídeo. Então assim, o que você tá talhando, né? O que de toda essa névoa, essa bruma, esse romance, esse amor, o que realmente vai ficar? Né? Então agora o Sol entrando em Touro com essa Lua em Capricórnio é terra. Então, ó, pé na realidade, fala assim, tá bom. E o que você vai resolver? Para qual caminho você vai dessa encruzilhada? O que você toma para si? Né? E o que você vai descartar? Porque é isso, quando eu escolho uma coisa, automaticamente a outra já não posso mais ter, né? Se eu escolho isso, o outro já... Então aí depois que eu tô lá, eu fico, mas e se?
Aí eu volto, mas se eu tivesse ido para lá, já foi. Aí já foi, você escolheu outro. Então agora é o lugar de realmente encontrar ordem, caminho, sentido, direção, foco, né? Mas talvez a gente ainda esteja meio que nessa bruma ainda de começar a perceber as nuances. Mas a gente só vai conseguir talhar e tomar essa decisão para nós se a gente tiver controle desse Martin Leão, do eu, controle desse ego, né? Desse ego positivo que nos conduz, que integra. Agora, se eu não tiver controle, alguém vai ter. Então aí eu vou fazer o que o outro quer que eu faça, né? Então aí eu serei ainda conduzido para um caminho e aí vai depender muito da maturidade, né, da idade de cada um, enfim. Então não dá. Claro que se você tem uma imaturidade ainda, né? Se você é menor, se você é menor de idade mesmo, às vezes não tá. Você vai seguir no arrasto de quem? Dos amigos. Plutão tem a quase, os amigos estão mandando ir para lá, o pai está mandando, alguém está falando, então eu vou, né? Porque ainda não sei direito o que eu quero, então eu vou experienciando ainda algumas coisas e tá tudo certo. Agora, se você já experienciou um monte de coisa, já sabe o que não serve mais, é burrice escolher aquilo que você já sabe que não quer e ficar nessa reclamação de continuar fazendo o mais do mesmo e não mudar nada, né? Não sair dessa casca velha. Basicamente, essa energia de touro, do sol em touro, para as 4 luas que ele vai entrar aí adiante. Ainda a gente está em abril, é minguante, depois a gente tem uma baita lua nova. E depois a gente tem a lua cheia de Vesak, dia 12 de maio, né? E aí a gente finaliza na próxima minguante, que aí o sol já sai de touro. Olha que maravilhoso. Então a gente tem minguante, nova, uma lua de Vesak que começa a nos preparar para esse lugar. A lua de Vesak, a lua cheia, é a lua cheia de escorpião, que é a lua de Buda, né? É uma lua fantástica que a gente colhe a partir de agora, hein? A partir desse momento de realinhamento da minha realidade, daquilo que eu quero materializar. Tá bom, pessoal? É isso. Falamos das luas mais amarradinho nos vídeos em separado, que continuará, mas eu vou fazer os vídeos do sol agora, que não é do mês mais, né? É do sol, porque não faz sentido aquele mês picado, todo mês falando, não, a gente tem que integrar o sol. Então é o mês solar. Então o mês solar taurino começa hoje e a gente agora vai fazer esses 15, a ideia era ser uns 15 minutinhos, passou um pouquinho, sobre cada energia desse sol, entendendo que touro tem todo esse lugar da pele, né, do dinheiro, das relações, do conforto, e ele vai trazer esse desconforto, claro, por quê? Porque Urano e Plutão estão tocando essa energia e Vênus em peixes também não é fácil, porque ela quer tudo, são as múltiplas possibilidades, ela está em êxtase nesse lugar, né? Quando Vênus está em peixes, ela está exaltada. Por que ela está exaltada? Porque ela está ela está no lugar netuniano, que é a 8ª de Vênus, ou seja, o amor incondicional, o amor realmente cósmico, né? Onde eu me encontro com o amor de Deus, o amor e eu consigo criar tudo que eu quero, nesse sentido de também não me prender a nada. Eu não estou apegada a nada. Então, Vênus em peixe está desapegadíssima do outro, do eu, né? Ela está aberta para aquilo que o universo quer para ela. Olha isso, que fantástico, né? Só que geralmente o ser humano não é assim. É o meu marido, a minha mulher, meu filho, a minha casa, meu carro, não sei o que, é muro, é guarda, é câmera, é não sei o que, você tá sempre se prendendo, você tá sempre entrando na casa, você tá com medo do outro, o outro é mau, o outro é inimigo, o outro pode me atacar, o outro pode me fazer isso, o outro... Então a gente entrou, né, embaixo da terra, então talvez seja o momento da gente sair um pouco, como aquela sementinha que eu falei que precisa sair. Eu preciso conhecer gente, eu preciso sair desse lugar. E às vezes a gente também tá no lugar que a gente se enfiou que tá tóxico também. Eu tô dando essas metáforas, mas assim, às vezes eu tô num trabalho que não faz mais sentido, uma relação que já era, não sei o que, sei lá, entendeu? E aí entrar nesse lugar de realmente essa abundância, essa prosperidade que não tá ligado só a dinheiro. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem, né? E Urano e Plutão falam muito disso. Eu não falei dos excessos? Para que você precisa? Quantos carros você precisa ter? Quantas motos? Quantas bolsas, sapato?
Quantas casas? A pessoa tem uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa na cidade, uma casa não sei aonde. Se você não tem a real necessidade, a tendência é que Plutão e Aquário comece a arrancar tudo isso de você, né? Do jeito que está sendo destruído e vilipendiada a natureza, isso vai atingir a nós em algum momento, né? O ponto onde as pessoas estão, essa questão taurina é questão territorial, né? Saber colocar limite, saber que isso é saudável, dizer não, falar chega, isso aqui não é uma questão do meu, mas é uma questão de segurança, descanso, esse lugar da segurança, da tranquilidade, eu preciso, mas eu preciso de tantas camadas de proteção. Então os excesso de proteção, excesso também de tudo que é excessivo, pode ser ruim nesse mês, entende? E realmente entender a minha real necessidade e doar um pouco, abrir mão. Ou será que eu estou colocando muito limite também, né? Será que eu não estou cheia de espinhos para com todos? Ou será que eu estou assim muito também querendo a polvo, né? Dando todos os meus braços e pernas e ficando sem braços e pernas para mim mesmo? Ó, Marte em Leão, eu preciso ter um lugar para mim, né? Eu preciso ter o meu espaço, mas qual que é a medida disso? Então cada um é que vai poder pensar, né? Nossa, passou bastante já do tempo, mas assim, sempre tem uma reflexão, porque não tem como, né? O universo, a espiritualidade, os planetas, eles trazem informações, a gente tem que trazer essas informações mediante reflexões e metáforas, porque assim, eu gosto muito de Jesus nesse sentido, porque o bicho falava sobre metáfora o tempo todo, né? Ele sempre dava esses significados para a gente poder refletir e pensar. Não é sobre dizer o que vai acontecer. Pode dar uma ruim de financeiro no mundo? Pode dar uma ruim nesse sentido territorialista? Pode piorar? Pode, mas para que a gente vai ficar insistindo de falar mais do mesmo dentro desse ego humano que Marte entra em Leão e esse eu egóico pode piorar muito a situação, né, do que está acontecendo aí. Principalmente nesse lugar onde Mercúrio está em Áries, Netuno em Áries e as pessoas podem viajar na maionese indo para um caminho da loucura total, né? Desconexão com a realidade, com o pensamento crítico e achar que viajar, paranoia. Você tá me traindo, não, eu tenho certeza, eu vou pensar, e entra numas viagens, entra numas coisas, não, porque falou de mim, porque não falou, e entra e fica numa fofoca, uma criação de bolha mental, fantasia, tudo isso pode acontecer, mas para que eu vou ficar, isso já não está acontecendo? Se ficar falando mais do mesmo também não vai ajudar a gente a entender o positivo desse mês, né? Mas é óbvio, se você começar a viajar na maionese, já pode saber, puta, é porque Netuno tá em Áries, eu tô viajando. Não. Põe o pé na realidade. Então eu sinto que esse sol taurino pode nos ajudar a perceber as nossas ilusões e a nossa viagem na maionese. Mas, por outro lado, também pode nos dar reais intuições e sentido anímico espiritual de encontrar caminhos novos, criativos para resolução dos nossos problemas, tá? É isso, pessoal. Um beijo. Ótimo mês de Touro para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.